Eu quero convidar as professoras da noite e as nossas crianças para virem à frente, para que possamos orar por vocês. Está trabalhando. Vamos orar? Quero pedir ao nosso presbítero João Antônio que nos eleve a Deus nessa oração, pelas crianças e pelas professoras. Oremos. Senhor, somos gratos a Ti, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, reunidos para prestar culto em comunhão com as irmãs. Agradecemos, Pai, pela saúde do nosso pastor, Senhor, também em especial pelas professoras, pelas crianças, né, Senhor? O Senhor esteja usando essas professoras para ensinar a Tua palavra, né, Pai? E que essas crianças, né, Senhor, tenham mente e coração aberto para receber o ensinamento e que nunca elas se desviam, né, Pai? Nunca se desviarão dos Teus caminhos. Obrigado, Senhor amado, por essa reunião. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Boa aula a todos. Seja engrandecido o Senhor e autor da nossa salvação. A Ele nós queremos agradecer nesta noite pela vida de todos, em especial hoje, pela vida dos professores. Hoje que nós estamos a comemorar o dia do professor, agradecer a Deus pela vida dos professores. Você que é professor, professora, que nos visita, sejam bem-vindos. Que o Pai possa falar ao seu coração, ministrar a sua alma, e que você se sinta muito bem na nossa família, na nossa casa. O nosso Deus é um Deus que tem um amor incomparável pelas nossas vidas. Em todos os momentos, em todas as situações, Ele se mostra como um Pai amoroso. Em Romanos capítulo 5, versos 6 ao 8 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim, queridos, diante desse amor que o Pai demonstra por nós, através de Cristo Jesus, eu quero convidar todos a alguns instantes de oração silenciosa. Momento onde você pode fechar os seus olhos, abaixar a nossa cabeça, conversar com Deus, confessar a Ele seus pecados, suplicar dele as suas bênçãos. Alguns instantes, silenciosamente, nos colocaremos diante do Pai. Oremos. Já não existe mudança, companheiro.
convidar o nosso irmão Carlos, o seu Carlos, para orar ao Senhor e agradecer a Deus pelo perdão que Ele nos concede nesta noite. Mesmo assentados, oremos. O socorro de Deus, o socorro divino é sempre presente em nossos corações e em nossas vidas. E o Salmo de número 40, do verso 1 ao 13, nos diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Vamos nos colocar em pé na medida do possível e vamos também louvar a esse Deus que nos dá acesso através do seu Filho Jesus a estarmos na sua presença. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés. Nesse livre acesso que nós temos diante de Deus, nós podemos então contemplar a sua presença e algo novo acontecer em nossas vidas. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É um som de Deus.
aniversário do Marcelo. Eu vou aproveitar e vou orar por ele. Pai, nós estamos diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus, e nós te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de estarmos reunidos na Tua casa com os Teus filhos e filhas. Te agradecemos, ó Senhor, porque sabemos que é tão difícil nós rompermos algumas barreiras para nos encontrarmos na Tua presença. Te peço também, Senhor, pela vida do Marcelo, que o Senhor venha abençoar o seu crescimento, que o Senhor venha protegê-lo em todos os instantes da sua vida. Senhor, que seja um ano abençoado para ele, aonde ele e a sua casa sejam muito felizes. Livre e protege ele de todo o mal, Senhor. Pai, agora diante da Tua palavra, nos ilumina, nos dá o entendimento do Teu desejo. Ministra sobre os nossos corações a Tua vontade, e que o Teu nome seja engrandecido, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar, queridos. Toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, no bisturi da cirurgia, no tijolo da olaria, no arranque do motor. Tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia tem professor. No que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, no projeto de arquitetura, em toda a teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Todo bom começo tem um professor. A valorização do professor, a valorização daquele que educa, daquele que ensina, daquele que mostra o caminho, o rumo, algo que foi se perdendo ao longo do tempo. Quem sabe um dos motivos dessa perda é porque o conhecimento hoje já não seja mais tão valorizado assim. As pessoas querem muito ter coisas do que ser coisas. E o ensino e o conhecimento, ele vai em primeiro lugar nos fazer ser alguma coisa. E a partir do momento que nós somos algo, nós podemos conquistar algo, porque somos algo. Quem sabe seja por isso um dos motivos aonde os professores na nossa geração têm sido tão desprestigiados. E nós temos visto então, ao longo das reportagens de televisão, jornal, os meios de comunicação, o sofrimento e os problemas que essa classe tão importante na formação do nosso cidadão, o quanto essa classe tem sofrido, a desvalorização daquele que ensina, daquele que mostra o rumo das coisas. Quando você olha para o professor, você vê hoje, por exemplo, que a sua figura dentro da sociedade, ela começa a tomar uma proporção muito maior do que em alguns outros tempos, no que diz respeito ao ensino, à educação, não educação agora pedagógica, mas a educação moral, a educação do caráter. Não que antes não houvesse isso, mas acho que hoje está muito mais forte essa perspectiva e essa situação. Por quê? Porque nós temos uma outra falha, um outro problema, que é a família. A família desestruturada, a família sem rumo, a família sem norte,
a família que se diluiu dentro da nossa sociedade, os valores da família se perderam, os valores da responsabilidade dos pais como mestres dos seus filhos se perderam, e aonde que então acaba convergindo tudo isso dentro da escola, aonde as crianças vão à escola não pelo fato da aquisição do conhecimento, da formação do eu, mas ela vai ali então simplesmente para que não fique mais atrapalhando dentro de casa. A mãe, o pai, ambos inseridos no mercado de trabalho pela situação da vida, ambos têm que trabalhar, então não tem estrutura para ficar e cuidar e ensinar a criança e cuidar do filho. Aonde que o filho vai? Ele vai para a escola. E aí você que é professor com certeza já vivenciou, se não, graças a Deus, mas já deve ter visto alguém vivenciar isso, o momento onde aquela criança é repreendida, aquela criança é chamada a atenção, e aí então chama-se os pais, e o que os pais fazem? Vão contra os professores. Na outra extremidade disso, nós temos também professores que estão sucateados nos seus sentimentos e até mesmo na sua formação, porque o professor tem que dar tantas aulas que não sobra tempo, não é isso, Carloto? O Carloto compartilha dessa ideia, né? É a ideia dele, viu, irmãos? Ele está aí, o dono dessa ideia. O professor compartilha tanto da sala de aula, está tanto ali envolvido, é aula de manhã, de tarde, de noite, que esse professor ele não tem tanto tempo assim para se profissionalizar cada vez mais, para aumentar os seus conhecimentos, para dedicar tempo para ele mesmo, para dedicar tempo para a sua família. Então esse professor ele fica sempre rebobinando a mesma fita. Às vezes é assim, ó, nós estamos na época do notebook, o computador, data show, não é isso? Mas o professor ainda está com um mimeógrafo, e ele tem que fazer eu não estou falando fisicamente, eu estou falando o mimeógrafo da sua própria vida, ok? A sua mente, porque ele não tem nem tempo para reciclar, não tem nem tempo para crescer, tamanho envolvimento. Mas a sociedade perdeu alguns valores, e esses valores que são perdidos, ele vai refletir lá no professor, ele vai refletir em mim, quanto ministro religioso, ele vai refletir em você, quanto pai, quanto mãe. E nós estamos, irmãos, num barco indo a pique, e nós estamos necessitando resgatar algumas coisas. É o momento onde nós precisamos olhar um pouco para trás, vermos aquilo que perdemos ao longo da nossa caminhada e renovar a partir daqueles princípios. Eu não estou dizendo das formas do passado, porque às vezes as pessoas elas imaginam, entendem que a forma do passado é que era importante. Não é a forma, é o conteúdo, a essência. Resgatar isso para fazer uma aplicabilidade hoje nos nossos corações, para os nossos filhos, para a nossa sociedade. As consequências da perda desses valores, então, ela vai se refletir, por exemplo, dentro dos relacionamentos do casamento. Hoje em dia se tornou banal o relacionamento entre homens e mulheres. Nada é duradouro. Por menor motivo que sejam, as famílias estão se diluindo. O problema pode ser mínimo, mas cada um já pega as suas coisas e sai. Não se tem mais a constância, aquele tempo de viver juntos. Viviam 30, 40 anos, às vezes 50 anos. Não existe isso. O casamento, o estar junto, o compartilhar a vida junto, ou se entregar, o se doar, perdeu-se. O valor da família perdeu-se. Mas o valor da família se perde porque o valor do indivíduo se perdeu. Você já percebeu
o número crescente que nós temos nos nossos dias de pessoas com depressão, pessoas frustradas com a vida, pessoas frustradas com as circunstâncias ao seu redor e pessoas frustradas com elas mesmas, pessoas que não sabem para onde correr mais. Até mesmo hoje já existem estudos que apontam que o número daqueles que se sentem em depressão por causa das suas experiências religiosas é cada vez maior, porque a pessoa vai para a espiritualidade, mas ela vai para a espiritualidade sem, de fato, se aprofundar, entender e buscar a verdade daquilo, e ela se decepciona. Só que nessa decepção dela, sabe o que acontece? Ela se decepciona com Deus. É como se Deus tivesse traído a ela, é como se Deus não tivesse agido por ela. Aí ela vai lá naquela igreja, ou vai lá naquele lugar, e o padre, o pastor, o sacerdote, o religioso diz: olha, na tua vida vai acontecer tal coisa. E a pessoa, pela fé, pela crença, deposita toda a sua confiança e a sua expectativa naquilo, e aquilo é uma fraude. Essas pessoas se tornam cada vez mais deprimidas. E se você chega para falar para ela do Evangelho do Senhor Jesus, e você tenta mostrar para ela que há possibilidade de você viver uma vida espiritual sadia e verdadeira, essa pessoa está tão machucada que ela então, ela refuta, ela recusa qualquer expressão de fé que venha uni-la à figura de Cristo ou alguma coisa assim. Você vai ver também que a educação das nossas crianças está cada vez mais primorosa, né? As nossas crianças estão cada vez mais bem educadas. Conversava com a minha esposa essa semana sobre aquela historiazinha do peito do frango, né? As partes nobres do frango e a carcaça do frango. Vocês já viram essa historinha aí? Há um tempo atrás, os mais velhos sentavam na mesa para comer, e as carnes nobres, os pedaços mais suculentos, eram dos mais velhos, era do provedor, era aquele indivíduo que fazia uso daquela parte mais nobre. E a criança, né, ficava então com as outras partes do frango, as que não eram tão nobres assim. Mostra essa linha para ela, alguém para mim, por favor. Tem essa linha lá em cima. Obrigado. Então, essa criança, ela já não mais come hoje a parte que sobra, as partes menos nobres do frango, mas hoje essa criança vai comer então o peito, a coxa. Ela é a primeira a sentar na mesa e ela é a primeira a ser servida. Pode prestar atenção. Primeiro as crianças. Há uns bons anos atrás, primeiro eram os mais velhos, primeiro era o pai se servia e tal, aí depois a criança ia à mesa. E aí o que você está ensinando? O que nós estamos ensinando hoje? Nós estamos ensinando para eles que eles são o ó do borogodó, e que eles são os caras. Existe uma hipervalorização da criança e uma desvalorização daquele que é o mais velho, aquele que é o cabeça, aquele que ensina. E se você repreende uma criança, se você repreende uma criança, com certeza aqueles que são mais antigos aí, sabem como era no passado, e ninguém morreu por causa disso. A minha avó conta uma história do meu pai quando era pequeno, que naquela época ainda tinha galinheira, essas coisas todas, né? E aí ele foi lá e ele viu o ovo da galinha ali no negócio, e ele achou bonito. Ele era pequeno ainda, e ele trouxe o ovo para casa porque ele achou bonito, não era nem para comer, achou bonito o ovo ali junto com a galinha. E aí a minha avó pegou e explicou para ele, deu, né, sabe, aquele explicou e tal, e levou ele de volta para devolver, e chamou a dona da casa e falou: meu filho aqui pegou o ovo da galinha aqui e tal, e devolveu, fez devolver o ovo da galinha. Hoje tem pais que vão dizer assim: puxa vida, que bom,
e ainda vai lá e vai fazer o omelete com o ovo que o filho trouxe roubado. E depois você não sabe o porquê das coisas. Outra situação que nós estamos, isso é algo que vem progredindo, né? É o consumismo, o capitalismo, aquela coisa da valorização extrema do dinheiro. O dinheiro, ser rico, ter dinheiro não é problema para ninguém, né? Só quem é louco que vai falar que é problema. A dificuldade é que nós chegamos numa situação onde o dinheiro se torna mais importante do que tudo, onde o dinheiro vale mais do que tudo. O trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. E aí você vai ter então as pessoas gananciosas por dinheiro, achando que dinheiro vai poder resolver todos os problemas da sua vida, e muitas vezes ela vai em busca de Deus, ela vai em busca do sagrado, não porque ela quer algo espiritual, algo transcendente a ela, mas ela vai atrás de Deus porque ela quer poder ter a conta bancária um pouco mais recheada. Desvirtua, perdeu-se. Dois valores fundamentais nós precisamos resgatar no meio de tudo isso, e eu acredito que se nós resgatarmos esses dois valores, todos os outros vão ir bem na nossa vida e na nossa sociedade. O primeiro valor, sem sombra de dúvida, é a figura da nossa fé em Cristo Jesus. É o resgate. Eu estou falando do resgate consciente, o resgate maduro, do aprender de Deus, do entender Deus. Eu não estou falando de fantasias, de ilusões. Eu estou falando de algo concreto, de um Jesus que é vivo, de um Jesus que não é só lembrado na Páscoa ou no Natal, mas um Jesus que caminha conosco todos os instantes da nossa vida, de um Jesus que não representa o bem-estar financeiro de ninguém, mas um Jesus que simboliza e que representa a eternidade da nossa alma, porque nós somos eternos, viveremos eternamente, nós não viveremos simplesmente para este momento, e é justamente isso que Jesus vem mostrar, o que Jesus vem fazer, e a lição que Ele vem mostrando para nós, o caminho que Ele vem mostrar, é o caminho da eternidade com Deus, uma alma eterna. Esse é o primeiro valor que nós hoje precisamos resgatar nas nossas vidas, ter a primazia de Deus. Você lembra, mesmo que você não seja evangélico, eu não gosto desse termo, né? Mas para aqueles que já frequentam alguma expressão de fé desde a sua infância, você lembra antigamente como era essa situação de você ir na missa? Chegava o domingo, gente, o camarada não era assim. O pessoal falava que era beato, que era carola, né? Tinha, para nós que somos protestantes, tinha essa figura também do domingo, a melhor roupa, você separar. E olha, não existiam as facilidades que existem hoje. Havia daqueles que caminhavam horas e horas para chegar até a missa, horas e horas para chegar até o culto. Mas existia a devoção, existia a fé, existia a reverência por Deus, a reverência pela igreja, a reverência pelo sacerdote. Ensinava-se os filhos a respeito de Jesus. O primeiro lugar aonde se falava de Jesus, o primeiro lugar onde se falava da fé e se mostrava a fé, era dentro da própria família, era dentro da própria casa. Era o pai e a mãe que ensinava, nem que fosse na hora do almoço, a sentar todo mundo e fazer a oração do Pai Nosso para agradecer pelo alimento. Hoje já não se existe mais. A família, o resgate da família, valor da família, a família como o eixo da nossa sociedade, resgatar os valores do amor que existe dentro do lar,
do marido e da mulher, da fidelidade conjugal. Parece que hoje é incrível isso, né? Mas falar de fidelidade conjugal nos tempos de hoje parece ser um negócio. Pastor, o senhor está em que momento da vida, hein? É a mesma coisa quando você vai falar de virgindade. Parece que se tornou politicamente incorreto falar desses valores. Marido que ama a sua esposa e que vive com fidelidade para com ela, respeito, amor, carinho. Esposas que amam seus maridos e que vivem com fidelidade para com eles, respeitam, têm amor e têm carinho. Filhos que respeitam os pais como líderes dos seus lares. Pais que educam seus filhos com amor, com carinho, prestando atenção nos detalhes da vida dos seus filhos. Parece que essas coisas se perderam. Então, se eu pegar a família que está hoje completamente destruída, e eu pegar esse elemento maravilhoso e precioso que é Jesus Cristo, e colocá-lo novamente dentro da família, e colocar os valores do reino de Deus, do amor de Deus, do carinho de Deus, da salvação de Cristo Jesus dentro da família, e ensinar isso para os meus filhos. E não só ensinar, mas o principal de tudo na educação dos nossos filhos é você viver. Porque é muito bonito você falar de coisas, mas nós precisamos viver as nossas convicções, as nossas crenças. Para isso, eu quero mais alguns instantes conversar com você sobre esse salmo. O salmo de número 127, um salmo escrito por Salomão, e ele diz assim: se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Você não sabe que Ele gosta de dar descanso a quem ama? Não vê que os filhos são melhores presentes do Eterno, que o fruto do ventre é o seu generoso legado? Como flecha de um guerreiro são os filhos de uma juventude cheia de vigor. Vocês, pais, são abençoados demais quando têm muitos filhos. Seus inimigos não terão chance contra vocês. Serão varridos imediatamente da sua porta. Resgatando os valores, então, para as nossas vidas, nós resgatamos os valores quando entendemos que a construção de nossas vidas sem Cristo é impossível. Construir a nossa vida sem a figura de Cristo Jesus, sem a figura do Eterno, sem a figura do nosso Salvador, é impossível. Nós podemos até construir esta casa, mas sobre a areia, e ela estará vulnerável para qualquer momento desabar. Se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Você quer construir a tua família? Você quer construir a tua vida? Construa ela sobre a base de Cristo, sobre os valores que são eternos, os valores que não mudam, mas valores que duram eternamente, porque foram criados por aquele que é eterno. Construir a tua vida, não sobre aquilo que você deseja, não sobre aquilo que você imagina, não com a tua própria força, com o teu próprio dinheiro ou com a tua intelectualidade, mas sobre os princípios e os valores daquele que a tudo construiu. Se o Eterno não guardar a cidade, o vigia noturno não servirá para nada. É Ele que guarda a minha vida e a sua. É Ele quem guarda a nossa família. É Ele que vela e zela por mim e por você. Não são somente as nossas medidas preventivas que irão trazer bom êxito na nossa segurança,
Quem vigia por nós é o Senhor. Ele não dormita, nem mesmo tosqueneja, nem mesmo pisca. Ele não dá aquele cochilo. Ele está sempre olhando pela minha vida e pela sua vida. Todos os momentos Ele está cuidando de você. Quando você está dormindo, Ele está cuidando de você. Quando você está trabalhando, Ele está cuidando de você. Quando teu filho está lá na escola e você não sabe o que está acontecendo, Ele está cuidando do teu filho. Se o Eterno não guardar a sua vida, o vigia noturno não servirá de nada. Para isso nós precisamos entregar a nossa vida na confiança naquele que tem poder para cuidar dela. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado. Vocês não sabem que Ele gosta de dar descanso a quem ama? Não tem valor nenhum, não tem recompensa nenhuma você trabalhar como um alucinado para tentar resolver a sua vida. O salmista não está te chamando à ociosidade. O salmista não está dizendo para você: fique de braços cruzados na tua casa, você não precisa se preocupar não, porque Deus vai pagar suas contas. Não é isso que Ele está fazendo não. Deus não paga a conta de ninguém. Deus não paga a conta de ninguém. Se você fez a tua conta, quem vai ter que pagar a tua conta é tu. O que Ele está dizendo é que aquele que entende o propósito de Deus, que aquele que entendeu o valor de Deus, ele não vai ficar alucinado por causa do trabalho, porque ele sabe que Deus está em primeiro lugar na sua vida, e de que esse Deus, enquanto você ainda está descansando, enquanto você ainda está dormindo, Ele na sua eternidade já está preparando todos os meios para que você seja abençoado lá no seu dia. Sabe aquele problema grandão lá que você tem na sua vida? Você levanta no dia seguinte e você vai então na direção da solução para esse problema, e você vê que todas as coisas deram certo e o problema foi resolvido. Sabe por quê? Porque enquanto você ainda dormia, Deus trabalhava por você. Deus preparava um caminho para você, para que você fosse então abençoado. Você precisa ser abençoado na tua vida profissional, você precisa ser abençoado na tua vida familiar, você precisa ser abençoado no seu próprio eu. Resgate o valor de Cristo Jesus na tua vida. Comece a pensar que Ele é mais importante do que outras coisas para você, que você, pela sua própria sabedoria, não conseguirá atingir os objetivos. Resgatamos os valores quando entendemos que nossas famílias são mais importantes do que o nosso trabalho. E eu fiz isso propositalmente para vocês, professores, e para todos vocês que têm trabalhado alucinadamente tentando resolver a sua vida e têm perdido ela. Eu tenho um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, mas ele me disse uma coisa muito interessante, que ele trabalhava muito, ele tinha um negócio, mas em um determinado momento da vida dele, ele fez uma opção. Ele iria trabalhar menos, iria ganhar menos, mas ele teria um pouco mais de paz, e ele poderia ficar um pouco mais com a família dele. Não é isso, meu amigo? Ele fez essa opção. O que importa, o que vai adiantar a gente ganhar o dinheiro, se nós perdemos os nossos filhos, se nós perdemos o nosso casamento? Você está tanto tempo trabalhando, e se você perguntar: por que você está fazendo isso, fulano? Por causa da minha família, por causa da minha família, por causa da minha família. Mas você não tem tempo para ficar com a esposa, com o esposo. Quando te sobra um tempinho, você está tão cansado que você não tem tempo, você quer descansar.
Quando te sobra um tempinho, você quer fazer outras coisas, você não tem tempo para o seu filho, para a sua filha. Se te chama para ir passear no parque, eu não posso, eu tenho que corrigir prova, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Não vê que os filhos são presentes do Eterno, que o fruto do ventre é seu generoso legado. Como flechas de um guerreiro, são os filhos de uma juventude cheia de vigor. Vocês, pais, são abençoados demais quando têm muitos filhos. Só que às vezes nós nos dedicamos tanto ao nosso trabalho, que nós não temos tempo de nos dedicar para os nossos filhos. E sabe o que vai acontecer com isso? Os nossos filhos ficarão sem a instrução necessária. E aonde eles darão problemas? Na sociedade, na escola. E aí, para aqueles que são professores, olha só a dureza, porque vocês se envolvem tanto com o filho dos outros, e às vezes não sobra tempo para vocês se envolverem com os seus próprios filhos. E você já viu filho de professor dando problema para outro professor? Por quê? Porque a família acabou ficando desestruturada, porque a família do próprio professor acabou ficando sucateada. São seus inimigos. Seus inimigos não terão chance contra vocês, serão varridos imediatamente da sua porta. Por quê? Porque os seus amigos, seus inimigos, seus filhos serão seus amigos. Eles estarão junto com vocês. Os seus filhos são seus amigos? Eles caminham junto com vocês? Ou quem sabe nós somos às vezes estranhos dentro da mesma própria casa? O certo é que nós precisamos resgatar o valor da família na nossa sociedade e na nossa vida. Mas é verdade, eu não posso mudar a família de ninguém aqui. Eu não tenho esse poder, embora eu creia que Deus tem poder para fazer isso. Mas eu posso, um lugar eu posso tentar fazer melhor. Sabe onde é? A minha própria família. E se cada um de nós aqui sairmos hoje conscientes de que nós precisamos mais de Deus, e conscientes de que nós precisamos mais de Deus na nossa família, e de que nós precisamos revitalizar a nossa família e os valores da nossa família, se cada um aqui sair consciente disso, e cada um aqui for transmissor dessas ideias, nós poderemos revolucionar o mundo, porque as ideias de Cristo, elas revolucionam a vida humana. A mensagem de Deus aos nossos corações: é preciso resgatar em nossas vidas alguns valores essenciais para que possamos viver dias felizes. O principal deles é a esperança em Jesus, nossa crença de que somente através dele poderemos construir nossas vidas de forma sólida e sadia. O segundo é a valorização de nossas famílias, pois não nos adiantará de nada termos muitas riquezas se não tivermos com quem compartilhar nossos corações e os nossos sentimentos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Quero convidar o pessoal do conjunto para vir à frente mais uma vez. Eu quero dizer para você que é professor, que às vezes olha para a sua profissão e vê que não vai ter saída desse negócio aqui não vai melhorar nunca esse trem. Eu quero dizer que existe saída sim, e é possível ter melhores. Para você que no seu lar, na sua família, você acha que não há possibilidade, no seu emprego, há possibilidade sim. Se nós resgatarmos Jesus Cristo dentro da nossa família, se nós resgatarmos Jesus Cristo dentro do nosso coração, existe solução para as nossas vidas, com certeza. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é a estrela da manhã. A estrela da manhã, o que é? Sol, não é isso?
Então eu separei uma música para que a gente possa dizer para Ele, na nossa crença, na nossa fé, e que enquanto houver Jesus, ainda haverá possibilidades para mim e para você, da sua família e para mim, para a nossa sociedade, para o nosso planeta. Vamos nos colocar em pé? Vamos todos juntos. Enquanto houver Jesus, ainda haverá esperança para mim e para vocês. Vamos assentar mais uma vez. Eu gostaria nesse momento de convidar você que é professor, mas eu quero que você se sinta à vontade de vir aqui à frente. Nós só queremos orar por você e entregar uma lembrancinha para você. Mas se você ficar envergonhado, não tem problema, você pode ficar sentado. Só levanta uma das suas mãos para que a gente possa te entregar a lembrancinha. Mas se você que é professor puder vir aqui à frente, eu ficarei muito agradecido por você. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizer para vocês do imenso carinho que eu como pastor tenho pela vida de vocês e a profissão de vocês. Eu acho que vocês, para a nossa sociedade, são muito importantes naquilo que vocês fazem, embora muitas vezes, na grande maioria das vezes, vocês não sejam reconhecidos. E eu peço do fundo do meu coração a Deus que Ele abençoe vocês, a família de vocês, para que vocês possam trabalhar com tranquilidade, com paz, com alegria, que vocês possam ensinar e educar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos. Que Deus abençoe esse ofício de vocês. Eu vou orar por vocês, depois vamos entregar algumas lembrancinhas para vocês, tá bom? Vamos orar? Deus eterno e bondoso, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, pela vida de todos esses professores que o Senhor trouxe até a tua casa nesta noite, e também aqueles que não puderam vir, mas que de igual modo desempenham esta função na nossa sociedade. Te agradeço, Senhor, pela disposição deles de virem até a tua casa, e te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar grandemente os seus corações, abençoar as suas famílias, abençoar os seus lares, abençoar, ó Senhor, o local onde eles estão lecionando, que eles possam, ó Deus, ensinar com o coração, ó Pai, que sejam, ó Deus, reconhecidos por nós e valorizados por nós naquilo que fazem.
Cuida deles, ó Deus, em todos os momentos das suas vidas. Livra-os e protege-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a presidente da SAF, Isabel, por favor, irmão. Vocês podem ir recebendo e ir sentando. Fala. Queridos, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Nós teremos agora, após o culto, uma mesa que nós vamos preparar para servir para vocês, a gente degustar alguns salgadinhos, algumas coisas aí que foram feitas pelas nossas irmãs. Então, ao terminar, não vai embora, permaneça mais um pouquinho para a gente conversar um pouco, tomar um refrigerante, ok? Mas antes disso, vamos nos colocar mais uma vez em pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por este momento do nosso culto a Ele. Vamos orar? Deus eterno e bondoso, nós estamos diante da Tua presença em nome do Senhor Jesus e nós Te agradecemos por este momento de celebração e colocando-nos diante da Tua presença as nossas vidas e os nossos corações e Te suplicamos que o Senhor venha abençoar todas as famílias aqui presentes, que o Senhor venha derramar a Tua graça e do Teu amor, que esta semana seja uma semana ricamente abençoada pelas Tuas mãos, que os Teus filhos não tenham falta de nada, que eles se sintam amparados e amados pelo Senhor em todos os instantes. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus o Cristo,
o grande e o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as mais doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Podeis assentar. Anderson, você guarda essas coisas para mim, por favor?